Prezados amigos, meu nome é Ronaldo Cabreira, sou engenheiro agrônomo, consultor da empresa Nutrium e trabalho com consultoria com fertilidade do solo e nutrição mineral de plantas. Estou aqui para falar sobre um assunto que é o uso do gesso e do fosfato da cultura de eucalipto e faz parte da rodada de palestras online da empresa Nutrium Agronutrientes. O tema da palestra é gessagem e fosfatagem na cultura do eucalipto. Nós vamos falar sobre dois insumos comercializados pela Nutrium. Um é o Nutrigesso, com 20% de cálcio e 15% de enxofre. Esse produto ele é originário da produção do ácido fosfórico. Então, é um produto derivado da indústria fosfatada. E um outro insumo é o Suprafos, que é um produto com 14% de fósforo total e 9% de fósforo solúvel em citrato neutro de amônio e água. E também tem 12% de cálcio. Então nós vamos bater um papo, nós vamos falar sobre esses dois insumos, os benefícios desses insumos na cultura do eucalipto. Bom, o eucalipto é uma cultura que é exótica no Brasil. Ela veio importada da Austrália. O centro de origem do eucalipto é a Austrália. Mas pelo desenvolvimento dos clones no Brasil, ela é uma das plantas mais eficientes que nós temos na agricultura brasileira em termos de conversão de água em matéria seca. Então esse gráfico mostra o comparativo do eucalipto, da cana, do milho e do feijão. Então, para cada litro de água que o eucalipto usa, ele produz 29 gramas de matéria seca. Já a cana-de-açúcar, para cada litro de água que a cultura usa, ela produz apenas 18 gramas de matéria seca. O milho, 10,8 gramas e o feijão menos ainda, 5 gramas de matéria seca para cada litro de água utilizada. Então, vejamos que o eucalipto é uma cultura muito eficiente. Ele é uma verdadeira indústria a céu aberto de conversão de água em matéria seca. E para que isso aconteça, deve existir uma harmonia muito grande entre a água, a cultura, o solo e os nutrientes do solo. Por isso que o eucalipto é uma das culturas que mais responde à adubação. É uma cultura que responde muito à adubação. Então vamos lá. Exportação de nutrientes em quilogramas por hectare para cada 125 toneladas de matéria seca por hectare produzida no eucalipto. Então, o nutriente mais exportado é o nitrogênio, com 224 quilos, seguido pelo cálcio com 110 quilos por hectare, o potássio 106 quilos por hectare, o enxofre 26, o fósforo 18 e o magnésio 16. Então veja que entre os macronutrientes, os insumos que a Nutrium trabalha, tanto o gesso agrícola como o Suprafos, o Nutrigesso e o Suprafos, eles fornecem fósforo, cálcio e enxofre, que são 3 macronutrientes muito importantes para o desenvolvimento e eficiência da cultura do eucalipto. Nesse trabalho de Sgarbi et al. 1999, foi feito um estudo do teor de lignina na madeira. Então, o pesquisador Sgarbi, ele ausentou alguns nutrientes da adubação e mediu o teor de lignina na planta. Ele ausentou, num tratamento, potássio, boro e zinco, num outro tratamento, ausentou fósforo, num outro magnésio, no outro nitrogênio, no outro potássio, no outro boro, depois enxofre e cálcio. Com exceção de enxofre e cálcio, todos os tratamentos ficaram estatisticamente iguais à testemunha. Ao ausentar enxofre e cálcio da adubação, o teor de lignina caiu significativamente. Isso mostra que sulfato de cálcio, que é o Nutrigesso, tem um efeito muito importante na cultura do eucalipto em termos de lignificação.
Agora vamos pensar. O que é lignina? Lignina é a proteína que dá resistência e peso à madeira. Ao aplicar gesso agrícola, que é cálcio e enxofre, nós aumentamos o teor de lignina. Com isso aumenta a qualidade da madeira, aumenta o rendimento da madeira, aumenta não só a qualidade a campo, porque daí nós temos menos problemas de morte de ponteiro, temos menos problema de quebra por vento, mas a qualidade industrial também é muito melhorada. Então, uma cultura como o eucalipto é de suma importância que se usa o nutrigesso, principalmente devido aos benefícios do cálcio e do enxofre na qualidade da madeira. Um outro trabalho também do mesmo pesquisador, Sgarbi, ele ausentou alguns nutrientes da adubação e mediu a densidade específica da madeira, ou seja, grama por centímetros cúbicos. Ele ausentou potássio, fósforo, nitrogênio, magnésio, cálcio, boro, um outro tratamento, potássio, boro e zinco, e todos esses tratamentos ficaram iguais ao tratamento completo. Ao ausentar enxofre, houve uma queda significativa na densidade da madeira, ou seja, no peso da madeira. O enxofre está diretamente ligado ao peso da madeira, ou seja, aquela fórmula, aquele gráfico que nós mostramos logo no início, que o eucalipto é uma grande indústria de produção, de conversão de madeira por litro de água, depende fundamentalmente do enxofre. Por isso que eu disse, existe uma harmonia entre nutrientes do solo e a eficiência da planta converter água em madeira, água em matéria seca. Então, não dá para produzir eucalipto com quantidade e qualidade sem enxofre. Enxofre é essencial para o eucalipto. Eu diria que é um dos nutrientes mais importantes. Nós sabemos que em fertilidade e nutrição de plantas, nós temos que obedecer à lei do mínimo e que não existe nutrientes mais importante ou menos importante. Mas eu friso, o enxofre é de suma importância para a cultura do eucalipto, porque ele influencia diretamente a produção, tanto a produção qualitativa como quantitativa. Não se faz florestas bem feitas se for deficiente em enxofre. E o nutrigesso é uma das fontes mais baratas de enxofre que existe, sem contar que a planta absorve o enxofre na forma de sulfato, SO4, e o gesso fornece o enxofre na forma de sulfato. Ou seja, diferente do enxofre elementar, que tem que passar por um processo de oxidação, então o S ganha 4 oxigênios e forma SO4, e somente aí a planta vai absorver esse enxofre. E nesse processo, esse oxigênio normalmente vem da água, né? Então, para cada oxigênio que oxida o enxofre, gera 2 hidrogênio, que, óbvio, é um acidificante de solo. Então, o nutrigesso fornece o enxofre na forma adequada para a absorção da planta. E como que é a reação do gesso no solo, né? O gesso é um sulfato de cálcio com 2 moléculas de água. Nós aplicamos normalmente o gesso em superfície. Pode ser incorporado ou não, mas a grande maioria é a lanço sem incorporação. O gesso, ao ser aplicado na superfície do solo, ele se dissocia em cálcio e sulfato. Ou ele pode descer diretamente na forma de sulfato de cálcio até 1 metro de profundidade, 80 centímetros, 90, 60. Ao chegar em profundidade, esse gesso, o sulfato de cálcio, ele se dissocia fornecendo cálcio em profundidade e o sulfato se liga ao alumínio, neutralizando o alumínio. Nós sabemos que para a raiz crescer, ela precisa de cálcio presente e ausência de alumínio. Então o gesso, ele tem a capacidade de descer no perfil do solo, neutralizar o alumínio e fornecer cálcio, e com isso provoca um crescimento radicular maior. Bom, isso se o gesso, o sulfato de cálcio, descer diretamente ao ser aplicado. Mas ele pode se dissociar na superfície do solo. Ao ocorrer isso daí, o que acontece? Ele fornece cálcio
para a planta, na camada de 0 a 20 centímetros na superfície. O sulfato que foi dissociado neutraliza alumínio, pega o magnésio e pode complexar o magnésio e descer, pode complexar o potássio e descer também. Então, na verdade, o gesso agrícola, o nutrigesso, ele provoca a lixiviação dos nutrientes. E no passado tinha um medo terrível dessa lixiviação. E hoje, na verdade, nós vemos que é benéfica, porque ao ocorrer essa lixiviação, simultaneamente ocorre o enriquecimento do perfil do solo, aumentando o volume radicular, aumentando o número de raízes e explorando muito mais a água e os nutrientes em profundidade. Uma outra coisa que o pessoal comentava muito no passado, hoje o pessoal está mais consciente, está vendo que não é bem assim, é que o gesso diminui muito a absorção de potássio. Mas não é verdadeiro. Por quê? O sulfato, ao se dissociar do cálcio na superfície do solo, primeiro ele tem preferência pelo alumínio, que o alumínio é trivalente, depois pelo magnésio, que é bivalente, e em última instância pelo potássio, que é monovalente. Então, nós temos que tomar muito mais cuidado com o magnésio do que com o potássio quando se usa gesso. Bom, como eu já disse, a raiz cresce na presença de cálcio e na ausência de alumínio. Existe uma região na ponta da raiz chamada coifa, e essa região tem que ser banhada por cálcio. O cálcio tem que estar próximo a essa região para que ocorra o crescimento radicular em profundidade. A isso nós damos o nome de geotropismo positivo influenciado pelo cálcio. Então o cálcio tem que estar presente no perfil do solo, na solução do solo, para que ocorra o crescimento radicular. E o gesso tem essa capacidade. O cálcio desce em profundidade, está presente, induz o crescimento radicular e, paralelamente, ele neutraliza o efeito tóxico do alumínio. Vamos ver esse trabalho aqui de 1974, onde Marshall e Richard estudou o efeito do cálcio no crescimento radicular em solução nutritiva. Nesse trabalho, foi medido o tempo em horas, de 0, 12, 24, 36 e 48 horas. E foi medido o alongamento, a extensão em milímetro das raízes. No período de 12 horas, um dos tratamentos foi eliminado o cálcio. Então vejam nesse ensaio que ao eliminar o cálcio, logo em seguida cessou o crescimento radicular. E no tratamento que manteve o cálcio presente, o crescimento radicular continuou ativo. Então, isso mostra claramente que crescimento radicular depende de cálcio presente. E o gesso proporciona esse ambiente no solo para o crescimento e desenvolvimento da cultura e das raízes. Aqui está uma fotografia de uma raiz profunda, né? E mostrando o aprofundamento radicular em eucalipto. E o que induz o crescimento radicular? Ele melhora o estresse hídrico, ou até reduz ou zera o efeito de estresse hídrico, maior aproveitamento de água e nutrientes em profundidade, as plantas são mais resistentes à seca, são mais resistentes ao tombamento, são mais resistentes à quebra por vento, maior produtividade e, naturalmente, quando aumenta a produtividade, diminui o custo e melhora o resultado econômico para o agricultor. Essa fotografia aqui é do colega Armando, que também trabalha na empresa Nutrio, e isso aqui foi retirado na região de Goiás, ali mais ao norte, próximo da Bahia. E aqui é um monte de gesso agrícola, antigo. Então o sujeito comprou o gesso, amontoou, usou o gesso, aí veio plantando eucalipto na área. Ao passar por cima do antigo monte de gesso, o eucalipto cresceu violentamente. E as plantas fora do monte de gesso, elas estão raquíticas. Observem, é possível observar que dentro do monte de gesso o crescimento foi mais vigoroso e fora praticamente a planta não cresceu. Isso mostra tudo que já nós falamos, né? Mais raízes, mais água. Por quê? Mais cálcio, menos alumínio em profundidade, mais peso de madeira, mais lignificação. Então, cálcio e enxofre fez toda essa diferença. Então, veja só, dois elementos
cálcio e enxofre. Porém, na forma de sulfato de cálcio, que ocorre o processo de descida no perfil do solo, neutralizando o alumínio e fornecendo cálcio, fez toda essa diferença. Então está aqui, né? E eu faço a pergunta, né? Se fosse um monte de calcário, estaria assim? Claro que não. Se fosse um monte de calcário e a gente tivesse plantado eucalipto em cima, talvez estaria até pior do que fora do monte. Então o gesso tem esse grande diferencial. Isso vem mostrar que as doses de gesso pesadas não são maléficas. O pessoal tem um medo de dose pesada de gesso, né? Dentro desse monte deve ter o quê? 20, 30 toneladas por hectare, se a gente contabilizar a área ocupada e o volume de gesso, e mostra que não teve efeito negativo. Justo ao contrário, o efeito foi positivo, mesmo com doses altas. Bom, o eucalipto ele migrou muito para as áreas de Minas Gerais, Tocantins, Bahia, área com problema de déficit hídrico e seca de ponteiro. Mato Grosso do Sul é menos. São Paulo um pouco menos, mas mesmo assim ainda tem problema. Mas Minas Gerais, principalmente, e outras regiões do Brasil, Bahia, Tocantins, tem muito problema com seca de ponteiro atribuído a déficit hídrico. O déficit hídrico, ele induz a deficiência de boro. Por quê? O boro depende de água para ser absorvido. Então, se não tiver água presente, a planta não consegue absorver boro. E quando coloca-se o gesso agrícola, nós fazemos mais raízes e, obviamente, as raízes atingem áreas do solo, regiões do solo com mais umidade. Então, absorve boro, absorve cálcio e, com isso, reduz muito o índice de morte de ponteiro na cultura. E é um prejuízo muito grande. O pessoal que trabalha com eucalipto é temeroso o problema da morte de ponteiro. E o gesso agrícola é um aliado muito forte para reduzir esse tipo de problema na cultura do eucalipto. Bom, um outro assunto, falamos sobre o gesso agrícola, o nutrigesso, né? Falamos sobre fosfatagem. O fósforo é um nutriente bastante importante, nós já mostramos que ele está entre os macronutrientes, ele participa na exportação do eucalipto, né? E ele tem que estar presente para que a indústria conversora de água em madeira seja ativa, né? Seja potente, então tem que ter fósforo. Então o suprafós é um insumo que tem fósforo e que tem cálcio, certo? E quando a gente fala em fosfatagem, primeiro a gente tem que falar em calagem. Por quê? O fósforo, se for aplicado num ambiente ácido, com bastante alumínio, bastante ferro, bastante manganês, ele é fixado. Então nós precisamos neutralizar essas cargas, neutralizar o alumínio, o ferro, o manganês, e aí sim aplicar o fosfato. Nesse trabalho de Gava 2003 em eucalipto, com floresta de 4 anos, ele estudou com calcário e sem calcário, estudou a fosfatagem. Então ele trabalhou com 0, 40, 80, 120 e 160 quilos por hectare de P2O5 e mediu o volume em metros cúbicos por hectare. Então a melhor dose de fósforo ficou próxima de 100 a 120 quilos por hectare de P2O5 e a melhor resposta quando foi feita a calagem. O suprafós tem um diferencial bastante interessante, que ele tem o cálcio junto com ele. E aparentemente nós temos observado que existe uma melhoria de pH próximo a esse fósforo e com isso reduz a fixação do fósforo quando na forma de suprafós. Então o P2O5, quando na forma de suprafós, aparentemente ele tem uma fixação menor, diferente, que é um diferencial dos outros fosfatos do mercado. Teor foliar de fósforo e diâmetro da planta em centímetros. Então a gente sabe que na verdade, o fósforo no solo não é o suficiente, ele tem que estar na planta. Então, nós medimos isso pela análise foliar. Então, existe uma relação muito forte entre teor foliar de fósforo e diâmetro em centímetros. Então, a gente vê que o nível crítico do fósforo na folha está de 1,5 grama por quilo a 3 gramas por quilo. Então, é um intervalo que a gente teria que trabalhar
para que uma floresta seja produtiva em termos do elemento fósforo. Então, o nutriente fósforo na folha deve estar entre 1,5 a 3 gramas por quilo, onde observa-se as melhores produtividades. E para que esse fósforo chegue até a folha, até a planta, para que ele seja absorvido, ele precisa estar numa forma que a planta consiga absorver. Ele tem que ter uma solubilidade boa e tem que ter baixa fixação. Principalmente porque a cultura do eucalipto, normalmente, ela já vai para as regiões de solo ácido, já vai para as regiões de solo pobre. Então, poucas florestas de eucalipto são plantadas em solos naturalmente férteis. Então, elas avançam em áreas de terras baratas, e são áreas por ser barata, óbvio, áreas que precisam muitas correções, principalmente com calcário e gesso. Resposta do eucalipto à adubação fosfatada, um outro trabalho aqui, mostrando o volume em metro cúbico por hectare em função das doses de fósforo. Então, observa-se aqui que as doses de fósforo, quilos por hectare de P2O5, está entre 100 e 120 quilos de P2O5 por hectare. Então, eu diria que, a grosso modo, nós teríamos que trabalhar realmente com essas doses, em torno de 100 a 120 quilos por hectare de P2O5 de uma fonte de boa solubilidade, de baixa fixação, de estar sempre de olho no alumínio, na questão da fixação. Considerações finais. O nutrigesso e suprafos são insumos indispensáveis para a produção do eucalipto, ou seja, para que a fábrica conversora de água em matéria seca seja eficiente, existe uma contribuição muito grande do suprafos e do nutrigesso. Por quê? São fornecedores de cálcio, enxofre e fósforo. O cálcio, o enxofre e o fósforo são nutrientes importantes na produtividade, na qualidade da madeira, ou seja, quantitativamente e qualitativamente a madeira é influenciada pelos elementos cálcio, fósforo e enxofre. O programa de adubação deve considerar o melhor aproveitamento da água, mais raízes e qualidade da madeira. A escolha do insumo correto é fator determinante no sucesso da atividade. A adubação correta é investimento com retorno garantido. Eucalipto é uma cultura que responde muito bem às adubações. Eu trabalho com várias culturas, com cana, com grãos, com citros, com café, inclusive com eucalipto, na área de adubação e fertilização. O eucalipto é a cultura que mais responde à adubação. Responde mesmo, em termos positivos e em termos negativos. Se você acertar a adubação, a resposta positiva é maravilhosa, mas se você errar, a frustração é grande. Tá certo? Então, a escolha do insumo correto, a escolha do manejo correto, pensando sempre em fazer um sistema radicular bem feito, usar um nutriente com disponibilidade pronta, na forma correta, com a fixação reduzida, isso é de suma importância. Então, o sucesso, o resultado econômico do agricultor está muito ligado ao manejo. E fertilização e eucalipto é o fiel da balança para a produtividade.